Graça e paz a todos. Queridos, hoje eu quero trazer para vocês uma forte revelação, a qual Deus deu para o pastor José Lucindo. E desde já eu quero agradecer ao pastor José Lucindo por compartilhar conosco a sua incrível revelação. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, se você tem um testemunho de algo sobrenatural que aconteceu na sua vida, eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui no canal. Entre em contato conosco no número que estará na descrição do vídeo e nós teremos o imenso prazer de trazer a sua experiência aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos para essa incrível experiência. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu estou gravando esse vídeo porque eu estava orando e estava chorando um pouco. E Deus, a gente fala Deus, né? Tudo a gente fala Deus fez, Deus me lembrou, Deus me mandou. Mas nós não devemos de nos esquecer que é o Espírito Santo, Ruach, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que nos inspira, é que nos ensina, é que nos faz lembrar, é que nos impulsiona, é que nos conforta, é que nos instrui e que ordena ao homem aquilo que o homem tem que fazer, deve fazer, aquilo que o servo de Deus deve fazer. E eu tive, meus queridos, muitas revelações, conforme já tenho falado aí no canal, o sobrenatural, o homem que veio do céu. E eu fui incomodado pelo Espírito Santo de Deus a gravar esse vídeo, essa experiência. É uma experiência curta que eu quero falar agora, mas eu tenho que falar, eu preciso falar, eu preciso passar para frente, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu preciso passar para frente. Irmãos, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno, que desceu aqui à terra, que veio pregar o Evangelho do Reino, que veio nos instruir a respeito dos últimos dias, que se manifestou, entregou a sua vida por nós ali no Calvário, em sacrifício, como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Ele sofreu as consequências e ele levou sobre si os nossos pecados. Todos os pecados dos homens estavam sobre os ombros de Jesus. E ele foi, morreu, ressuscitou, deu instruções aos seus discípulos, rogou ao Pai para que enviasse outro Consolador semelhante a ele, que nos faria lembrar das coisas que ele tinha dito, de coisas futuras, e convenceria o homem do pecado, da injustiça e da justiça de Deus, né? Então é o Espírito Santo, Ruach, Hakadosh, né? Então é ele que convence, é ele que faz. Ou seja, é a vez do Espírito Santo falar ao homem, falar aos homens. Nós já estamos, meus queridos, vivendo sobre a ação do anticristo.
Nós já estamos vivendo sobre a ação do anticristo. Ainda que ele não tenha se manifestado lá, né? Porque diz as escrituras que será nos últimos 7 anos, a última semana de Daniel, né? E que 3 anos e meio será uma falsa paz, e 3 anos e meio ele se manifestará mesmo, porque o povo de Israel cortará relações com ele, né? Então é assim que será. Aí ele se revelará ao mundo, mas nós já estamos vivendo sobre a ação do anticristo. Porque Jesus já disse, Yeshua já disse, o mundo jaz no maligno. E eu tive um sonho, uma visão, que como eu disse já, eu tenho sonho, visão, revelação. E o que eu tenho sonhado, o que eu sonho, por exemplo, é claro que a gente tem que separar o que é sonho de sonho, né? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas, os velhos, os jovens, teriam visões, teriam sonhos. E os sonhos de hoje, daqui para frente, doravante, são sonhos de advertência, de revelação de Deus, de ajuda de Deus, para que o homem se salve, para que o homem busque a Deus. Porque, meus queridos, a gente tem ouvido tanta coisa em EQMs aí e tal, que diz que o homem nasceu para vir para aprender, e a alma vem e aprende, e que não tem condenação para ninguém. Tem condenação, sim. Por isso Jesus veio. Por isso Yeshua veio. Para salvar o homem do pecado, para resgatar o homem que estava perdido. E a função dele, ele fez, Jesus já fez. Ele morreu pelo homem, morreu pelos pecados do homem. Ele anulou a sentença de morte definitiva que estava sobre o homem. Mas é só por Jesus que teremos escape. É só por Jesus, é pelo sangue de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus. É que teremos escape. Enquanto Jesus não vem, ele rogou o Pai e o Espírito Santo foi enviado. Então estamos vivendo sobre o ministério do Espírito Santo. É ele que é, vamos dizer, é a vez dele, de falar, de convencer, de instruir, de ensinar o homem. E eu, meus queridos, vou ser breve. Eu tive um sonho, uma visão, que eu estava sobre a terra. É como se a terra fosse plana e eu pudesse ver num só momento, numa só visão, numa só perspectiva, toda a terra. Como se eu visse de frente, estivesse na frente de um quadro, né? Assim, de um quadro, de uma tela, eu vendo no plano. E eu podia ver toda a terra. Mas a terra estava destruída, estava acabada, estava arrasada, estava queimada, estava sem vida. Mas existia vida. As pessoas estavam vivendo. As pessoas estavam buscando refúgio. As pessoas estavam buscando se alimentar. As pessoas estavam buscando uma solução. Mas a gente via, era foco de pessoas em cabanas, sobre encerados, juntando um grupo aqui, outro ali, outro lá. Isso era em toda a face da terra. Vamos dizer assim, isso aí é os que ficaram na face da terra, porque a igreja vai ser tirada. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador e voltarei para buscar-vos, para que onde estiver eu quero que onde estiver eu estejais vós também. Então, Jesus levou a igreja dele nesse momento. E eu estava ali vendo aquela cena, mas eu não fazia
eu não fazia parte ali daquele povo, eu estava ali ouvindo. Eu estava ouvindo, eu estava observando, e as pessoas em grupos, em bastante grupo, era tudo em grupo, um grupinho aqui, um grupinho lá, um grupinho lá, e isso estava ali sobre a face da terra. E cada um falava uma coisa, cada um se defendia, e cada um se acusava. Acusavam a Deus. Todos eram unânimes em acusar a Deus. Que era por causa de Deus, que era por causa de Deus, e que era por causa de Deus que estava aquela situação. Ou seja, já eram pessoas sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, da injustiça e da justiça de Deus. É o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está entre nós, nós temos um divisor de águas. Nós temos alguém que nos diz, ó, isso é certo, isso é errado, não faça isso, não faça aquilo, ande por aqui, examine as Escrituras. Ele fala na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, porque ele habita em nós. Mas ele será tirado. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo será tirado. Não que ele será tirado, ele não deixará de estar ali, mas ele não vai ter mais ação de mediador, de esclarecedor, de alguém que está no lugar de Jesus instruindo e ensinando o homem. Ele já não vai estar mais ali. A função dele, nesse sentido, acabou, ele sai de cena. E o homem fica por conta dele mesmo, do espírito do homem, da vontade do homem, das fraquezas do homem. E sobre a ação do anticristo. E a terra vai se acabar, vai se destruindo, E as pessoas vão se reunir em grupos. E eu estava ali ouvindo. Eu estava ouvindo aquelas pessoas naquela terra acabada, naquela terra caótica. O oxigênio era pouco para se respirar, vestimenta estava todo esfarrapado, todo não tinha ninguém bem vestidinho, passadinho, não tinha ninguém em nenhum lugar nessa situação. O mundo estava caótico. O mundo estava sofrendo, a terra estava sofrendo, a natureza estava sofrendo por causa da ação do homem, do anticristo, da falta de Deus. E o que aconteceu? Eles falavam, culpado é Deus. Deus é culpado de tudo isso. Do homem estar nessa situação. Deus é culpado de estarmos nessa situação. E aquilo era unânime. O pensamento era unânime, culpando a Deus. E eu, até esse momento, eu só escutava e observava. A partir desse instante, eu falei, gente, pessoal, escuta a minha voz. Aí todo mundo escutou, todo mundo parou para ouvir o que eu tinha para dizer naquela terra caótica, sem vida, sem nada. E nisso eu peguei e falei essas palavras. Olha, vocês estão culpando a Deus, certo? Vocês não estão culpando o governo, culpando prefeitos, autoridades, governadores, vocês não estão culpando, vocês estão culpando a Deus. Mas note uma coisa, só pense nisso. Não estou dizendo que vocês estão errados em pensar isso, pensa aquilo. Não, pense no que eu vou dizer. Deus, desde o início, sustentou a terra, sustentou o homem, sustentou os pássaros, sustentou as aves, todos os animais aquáticos e que vivem no ar. É Deus quem sustentou. E é Deus quem sustenta. E se há vida ainda, é Deus quem está sustentando. Mas vocês têm que pensar que se Deus sustenta tudo, a solução está nele. É só olhar para ele.
É só pedir a Ele. É só clamar a Ele. Ele está vendo, com certeza Ele está vendo essa situação. O mundo destruído, o mundo caótico, o mundo sem vida, o mundo sem esperança. Ele está vendo. Ele está vendo. Vocês estão falando que não tem o que comer, reclamando disso e daquilo. Eu pergunto para vocês, qual homem que nasceu e que criou alguma coisa? Criou, fez uma fruta, fez um alimento. Ninguém fez. Tudo vem de Deus. Tudo vem da terra. Tudo vem do que Deus ordenou que a terra produzisse. Tudo vem da terra. E vocês estão reclamando, mas vocês estão reclamando de Deus. E não é Deus que é culpado disso. Não é Deus. É o próprio homem. E aí aconteceu alguma coisa incrível. Que eles, o que é essa coisa incrível? Que eles começaram a entender e a aceitar que era Deus, que vinha de Deus, que dependia de Deus e que Deus não tinha culpa disso, mas sim o homem. Então, meus queridos, eu estava ali e falei essas palavras. Mas eu não fazia parte deles. Eu não estava ali junto com ele, eu não estava esfarrapado, eu estava numa visão, eu estava assim, como se eu fosse um espectador. E a minha voz foi introduzida na cena e foi ouvida. Mas não foi só eles que ouviram ali, todos ouviram, todos entenderam. E deu a entender que a partir daquele momento, eles tomariam a atitude de buscar Deus. De buscar Deus. E meus queridos, é o que vai acontecer. Porque ali não tinha verde, não tinha rios, não tinha água, não tinha oxigênio bom, não tinha chuva, não tinha sol. Tinha sol, mas estava devido ao estado da terra, você não via o sol, você tinha vida. Não era um inferno sem vida, porque o inferno é ausência de vida, é ausência de esperança, é ausência de tudo quanto é de Deus, de bom, porque ali Deus não está. Ali foi preparado por Deus ali para que ali não haja nada de Deus. Ali quem for para ali não tem Deus, não tem esperança. Por isso Jesus se manifestou para salvar a imagem, salvar o homem do pecado, da situação que nós vivemos. Porque nós vivemos num mundo terrível. Tem 5, 6 famílias que é dono de 90% da riqueza do mundo. E é claro que a terra depende deles, os homens dependem deles, porque pessoas vivem deles, vivem da riqueza deles. Mas se fosse distribuído, o mundo seria um jardim. O mundo é um jardim. O mundo está cheio de verde, está cheio de alimento, está cheio de fruta, verdura, legume, grãos, que o homem se alimenta disso. Eles são ricos, mas não produz, não criou nada novo. É tudo que Deus fez mesmo. Então a minha palavra é essa. Resumindo, Jesus está voltando. E quando Yeshua HaMashiach voltar, a trombeta soar e ele voltar, ele vai tirar o povo dele da terra, vai levar para o céu, vai ficar 7 anos lá no céu e a terra que 7 anos de tribulação. 7 anos de sinais, prodígios, tanto de Deus quanto do anticristo, e a terra será destruída praticamente. Restará esse povo, mas a Bíblia diz que aquele que olhar para o Senhor ainda será salvo. Aquele que clamar pelo Senhor, aquele que entender que é o homem que é culpado de tudo,
que Deus não tem culpa de nada. Deus é aquele... Deus é tudo. Deus é a soma de todas as coisas, de todas as energias, de toda a luz, de toda a força, de todo o bem, de toda a alegria, de todo sentimento bom. É Deus. Não há maldade em Deus. Não há maldade em Deus. Deus é um Deus criador. Tanto é que ele poderia destruir essa terra assim e criar outra do nada também. Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Não esqueça o Sol, que é o nosso astro, que produz vida para nós, é um Sol pequeno, é um Sol, uma estrela anã. Uma anã. Não é estrela, nem grande, nem gigante, nem supergigante, nem hipergigante. É uma estrela que está ali para nos aquecer. Deus cuidando de nós. Então vamos abrir o coração para Deus, abrir o coração para Jesus, abrir o coração para o Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É Jesus convidando você a vir até ele, a abrir o seu coração, abrir a sua porta, para que você tenha salvação, porque o mundo está acabando. Desse mês para frente é só coisas terríveis. É só acidente na natureza, nos rios, no ar, no oxigênio, no espaço, na vida, de uma maneira geral, doença, enfermidade, falta de dinheiro, moeda sendo trocada, moeda deixando de existir. O mundo está mudando de uma hora para outra. Ouça esta palavra e venha para Jesus. Abra o coração, diga: Senhor Jesus, estou aqui, me salva. Escreve o meu nome no livro da vida. E ele vai escrever. Não pense que você precisa ir lá no padre ou ir lá no pastor. Não, dobra o joelho aí e você fala: Senhor Jesus, eu entendo que eu preciso de ti. Escreve o meu nome no livro da vida. E procura fazer o bem. E faça o bem. Faça o bem. Limpe o coração das maldades, das tristezas, das mágoas, das mazelas da vida. Por favor, aceite Jesus. Aqui quem está falando é uma pessoa uma pessoa de 66 anos, que já vivi o suficiente. Não precisava viver mais não. Mas já vi, o mundo era outro de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, era diferente. Então abra o teu coração. Aceite a Cristo, Yeshua, Hamashia, como teu único e suficiente Salvador. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus foi para salvar todos os homens. Todos, independente de cor, de etnia, de país, não. O Yeshua veio para o Putin, veio para o Biden, né? O Biden, veio para o Bolsonaro, veio para todos os homens. Eles estão guerreando entre si, brigando entre si, porque isso faz parte das profecias. Tem que acontecer. Isso, essas guerras, esses terremotos, esses maremotos, tem que acontecer e vai continuar acontecendo. Mas o escape é Jesus. O escape é Jesus. E ele está à porta e bate. Tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, a nossa terra. Porque Deus tem coisa melhor para nós. Mas dessa terra nós temos que escapar dela. E o escape é com Jesus.
Não é como os cientistas estão prevendo, estão querendo ir para outras estrelas, ir lá para a próxima Centauri, ir lá para fazer casa na Lua. Não é isso, essa a solução. A solução é Deus. Deus. Tá certo? A solução é Jesus. A solução é o Espírito Santo. A solução é a força do bem. Então, meus queridos, por favor, em nome de Jesus, aceite a Cristo como seu Salvador. Eu vou fazer uma oração agora, oração que Jesus nos ensinou. Perguntaram para Jesus quando ensina-nos a orar. Jesus ensinou a orar, reconhecer o Pai, que nós não somos nada. E essa oração eu vou fazer em hebraico, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Avinu Shebashamai, Itkadesh Shmicha, Tavo Mahutra, Yaseh Retzonha Kevashamai, Ken Ba'aret, Et Lechem Hukenu, Ten Lanu Hayom, Ushlar Lanu Arhavtaenu, כפי שסורים גם אנחנו לרוטים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון. כי הנהלצנו מן הרע, כי לך המלאכה, והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou era em aramaico, porque a língua do povo era aramaico, falava em aramaico na época. Essa oração que eu fiz é em hebraico, mas a oração que Jesus ensinou é em aramaico, que um dia eu falo ela aqui também. Ela é diferente, mas é muito linda também. E é um pedacinho só. Diz assim: Avrum de Bashamaya, Nekadoshemo, Tete Makuta. E assim ela é maior, né? É a mesma coisa que o Pai Nosso, é o mesmo. Mas um dia eu falo ela inteirinha aqui num outro vídeo. Então, que Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele, o Eterno, o Grande, o Eu Sou, o único, Ele é um e quer que nós sejamos um com Ele. Tá certo? Deus abençoe, fica com Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, desde esse momento até o dia da vinda dele, quando estaremos todos com a graça de Deus na sua presença. Amém.